Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo, para quem não me conhece, eu me chamo Lisiane Basso, sou formada em Arquitetura e Urbanismo há mais de 15 anos. Há 5 anos eu venho trabalhando, aperfeiçoando o conhecimento cada dia mais na arquitetura holística e medicina de ambientes. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre Feng Shui. Quando fazer, né? Quando fazer, quando solicitar, quando pedir, quando o seu ambiente precisa, ou quando o seu ambiente grita que ele estava querendo alguma terapia, algum cuidado, enfim, né? Quando fazer Feng Shui no seu ambiente. O Feng Shui é uma técnica muito antiga, milenar chinesa. O Feng Shui que eu uso é o Feng Shui tradicional chinês, Kanyu. Ele é uma técnica muito antiga, né? Mais de 4.000 anos. E qual o objetivo do Feng Shui? O Feng Shui ele tem o objetivo, uma harmonização energética que visa a organização espacial, né? Mas principalmente a elevação da sua consciência através do equilíbrio das forças do cosmos e da natureza. Então eu costumo dizer assim, o Feng Shui é um mapa, como se fosse um mapa astral seu, ele é um mapa da casa. O que ele vai fazer? Ele vai analisar as posições, as posições da Terra, que são as direções cardeais, a posição do cosmos, que são as estrelas, a gente chama as estrelas voadoras, e vai fazer toda uma questão de cálculo, onde a gente monta toda a historinha do ambiente, né? Onde é o melhor ambiente para se ter um quarto, onde que é melhor para ter a porta de entrada, onde que é melhor para ter a lavanderia, o lavabo, enfim, aonde são as melhores posições para que teu ambiente energize, te equilibre, nutre você e sua família, tá? Mas quando fazer? Quando que você consegue detectar que o teu ambiente precisa de uma consultoria de Feng Shui? Vamos voltar um pouco lá atrás. Quando que surgiu a moradia, né? A moradia, os nossos antepassados, vamos dizer assim, com o intuito de procurar um lugar para se abrigar da chuva, do vento, do sol, os homens foram morar nas cavernas. Mas por que eles foram morar nas cavernas? Para procurar abrigo para suas cabeças. Porque teve um estudo que durante uma batalha, enfim, fizeram uma tenda para socorrer, né, as pessoas, os homens que estavam em batalhas, como se fosse uma enfermaria. E essa tenda ficou muito cheia e estava chegando muitas pessoas que precisavam de cuidados médicos nessa tenda de enfermaria, né, nesses campos de guerra, enfim, isso há muito tempo atrás. E aí a pessoa que estava organizando o local nessas tendas viu que estava chegando muito enfermos, muitos machucados e não tinha lugar suficiente dentro dessas tendas, tá? Mesmo que sejam que não tenham paredes, são tendas, você tem uma proteção para sua cabeça. O que aconteceu? Ele deixou um grupo de machucados, né, de doentes, enfim, dentro das tendas com cuidados médicos e outros em cima das macas ao relento, né, fazendo curativo, enfim. Então, assim, vamos dizer que os menos piores dormiram ao relento e os que estavam muito machucados, que precisavam de muitos cuidados, estavam dentro das tendas, dessa tenda, né, dessa tenda, vamos dizer assim, desses hospital que fazem nessas áreas de batalha. O que aconteceu? As pessoas, os machucados, os enfermos que estavam dentro das tendas tiveram uma melhora porque conseguiram descansar e conseguiram melhorar o seu quadro, né, o seu
melhorar o seu quadro de doença, enfim. Os que dormiram ao relento pioraram, sendo que os que estavam ao relento eram os menos machucados. Então, quando a gente tem esse conceito de moradia, a gente quer proteção, a gente quer dormir bem, a gente quer se alimentar bem, a gente quer ter um lugar confortável, né, saudável, limpo, um lugar que nos dê proteção. A nossa casa, eu diria que ela tem uma função primordial de nos proteger, tá? Então, no início, nós vivíamos nas intempéries do tempo, aí o homem começou a morar nas cavernas, né? Depois as cavernas começaram a se fazer essas moradias que não são tão parecidas com o que a gente tem hoje. Esse final de semana eu assisti O Fim da Beleza, um documentário que eu achei super legal, até compartilhei com vocês no Facebook da Casa Maniaolos. Como as nossas casas perderam a beleza, né? Elas perderam, se a gente for estudar lá na arquitetura grega, romana, nas civilizações alemãs, italianas, polonesas, russas, chinesas, a gente vai ver umas casas tão diferentes. Os ambientes que foram moldados, entalhados, pensados, feitos, não importa quanto tempo levava para fazer, mas eles colocavam a sua essência, a sua força, o seu coração, a sua energia para produzir aquele ambiente. Então, se cria o ambiente desde sua concepção. No que um pintor estava pensando quando estava fazendo aquelas pinturas nos tetos dos templos antigos, né? Daquelas igrejas lindas, góticas, neoclássicas, enfim. Imaginem, se coloquem no lugar destes pintores, como eles estavam pintando isso e qual é a mensagem que eles queriam transmitir para as pessoas. Quando você entra nesses templos religiosos, você pode passar horas olhando e observando que você vai enxergar muitos e vários detalhes e você vai se perder na concepção desses ambientes. E como é diferente hoje quando a gente mora em caixinhas, um em cima do outro, às vezes escutando um ambiente, né, o de baixo, o de cima, os sons, eles se misturam. Hoje temos móveis mais práticos, mais retos, mais fáceis de limpar. Hoje a construção ela é custo-benefício, porque senão não se constrói em tempo hábil, porque em 1 ano, 2 anos tem que se entregar a obra, porque as pessoas precisam morar. Então, olha o psiquismo que você está criando nesses ambientes, né? Então, quando você começa a pensar assim, Feng Shui, quando fazer? Nesses ambientes que vivemos hoje, eu acho que é quanto mais rápido fazer, porque os nossos ambientes, eles não têm eles não são construídos como eram antigamente, né? Eles não são pensados, eles não têm esse cuidado do trabalhador, do simples assentador, né? Da pessoa que está sentando o tijolo. Nossa, no que ele está pensando quando ele está construindo a minha casa? E tudo isso influencia o ambiente que está sendo construído, desde a pessoa que projetou até a última pessoa que limpou fisicamente para você poder entrar e morar. Então, Feng Shui, quando fazer? Fazer já nos ambientes que estamos inseridos hoje, quanto antes melhor. O Feng Shui, ele é tão incrível, ele é tão, pelo menos para mim isso é uma concepção, a minha síntese, né? Após estudar, após fazer aqui na minha casa, após fazer, entender, observar os ambientes das pessoas, observar as outras casas, observar os outros espaços de trabalho. O Feng Shui, ele é como se fosse o nosso mapa astral.
Quando a gente faz mapa astral, nós vemos a nossa posição de acordo com... Nossa posição não, a gente vê de acordo com o nosso horário de nascimento, data de nascimento e o lugar onde nascemos. Então, quando a gente faz Feng Shui para os ambientes, a gente vê a posição que a casa está inserida, né? A gente equilibra o homem, o cosmos e a natureza. Então, nós vemos a posição norte, leste, sul, né? A direção que a casa está inserida. A posição no cosmos, que são as que a gente usa, são as estrelas voadoras. E o homem. Como a gente alinha tudo isso? As minhas melhores direções para minha cama, para minha mesa de trabalho, para a direção para onde eu sento à mesa, né, são diferentes das suas. As pessoas que vivem no mesmo ambiente, elas sentem um ambiente, elas vivenciam nesse ambiente umas diferentes da outra. Como é importante observar os objetos que você compra para sua casa. Não importa o valor, o que importa é a forma, as cores, a textura, o que tu sente quando tu senta naquele sofá daquele jeito, quando tu põe o pé naquele tapete, quando você olha para aquela almofada, o que tu sente nisso? Né? Quando a gente busca aqui essa questão de trabalhos manuais, qual a diferença de você comprar uma almofada que é feito... vamos usar aqui quem gosta de bordar, né? Ou um crochê. Qual a diferença de quando você compra uma capa de almofada num supermercado, numa loja de decoração, enfim? É diferente. Você sente isso na almofada, você sente isso que é diferente, porque foi totalmente produzido, levou-se um tempo, a pessoa, por exemplo, eu sempre gostei de bordar ponto cruz, então quando tu erra, tu desmancha, porque você quer que fique aquele ponto cruz reto atrás, é diferente. E as nossas casas, quando as casas antigas, elas eram projetadas de uma forma diferente. E hoje parece que se perdeu a essência, né? Parece que se perdeu o amor, o carinho em produzir, em decorar o ambiente. Eu não estou querendo falar em questão de luxo, eu estou querendo falar em questão de cuidado, né? De carinho, de preparo, de pensar no outro, de pensar como que a pessoa vai viver lá dentro com aquela decoração, com aquelas cores, com aquele formato, né? Então, Feng Shui quando fazer? Quando as nossas casas, os nossos ambientes hoje, eles precisam que libertem eles precisam de cuidado. Quando nossos ambientes estão doentes, portas rangendo, pinturas que estão descascando, móveis quebrados, lâmpadas queimadas, torneiras pingando, móveis que estão danificados, enfim, né? É o ambiente gritando para que nós cuidemos dele. E uma simples colcha de retalho vai emitir uma frequência tão diferente do que um cobre-leito que você compra em grandes produções. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem ter essa visualização? Vocês conseguem perceber como é diferente quando a gente compra algo que é feito com carinho, produzido para você, do que você compra algo produzido em grandes escalas? Então, quando nós observamos que o nosso espaço ele tem um conceito sagrado, as nossas casas elas sentem o que a gente sente. Quando nós pensamos, nós estamos grudando nossos pensamentos nas paredes. Nós estamos cocriando dentro de casa. Então, as nossas casas elas recebem toda a nossa energia, elas recebem todo o nosso psiquismo, a energia fica ali retida nesse quadrado onde estamos inseridos, né? Eu falo quadrado porque nossas casas hoje são assim mesmo. Estamos empilhados, né, um em cima do outro. Então, nós observamos quem levamos para dentro das nossas casas,
quem senta à nossa mesa, né? Quais são os objetos que a gente compra, aonde que a gente compra. Então, o nosso espaço é sagrado, desde a posição do fogão onde vamos cozinhar. Se estou numa posição que é desfavorável para mim, como que vai sair a comida? Lembrando que a produção de alimentos, a produção das refeições é onde vai nutrir nosso corpo físico. Então, a posição da nossa cama, que passamos mais de um terço de nossa vida, se não temos uma posição favorável ao nosso chakra coronário para poder dormir, como vai ser o nosso sono? Como que vai ser a qualidade desse tempo que estamos dormindo? O Feng Shui faz todo esse trabalho, usa toda essa sabedoria milenar, né? Esses cálculos, enfim, essa ciência para criar o melhor, eu digo assim, para criar da melhor forma possível o ambiente para você, para as pessoas que moram, residem, trabalham naquele local. O Feng Shui para Maria é diferente do Feng Shui para o João, porque o João mora numa casa com direção diferente da Maria, o João tem uma data de nascimento diferente da Maria, enfim, né? Então, Feng Shui, quando fazer? Se vocês observarem um pouco mais, o teu espaço será mais harmonioso quando o sagrado for. Quando a gente olha para nossas casas como espaço sagrado, começamos a prestar atenção, a gente começa a prestar atenção no que fala, no que pensa, como age, estamos muito mais no aqui e no agora, né? Porque a gente sabe que tem causa e efeito. Então, Feng Shui quando fazer? Quando você sente que a sua vida está bloqueada. Abrindo um parênteses aqui, epigenética, o ambiente modifica você praticamente mais de 80%. Então, quando sua vida está estagnada, quando você não consegue colocar as suas metas em prática, os seus objetivos em prática, quando você não consegue colocar a sua essência, a sua missão de vida aqui nesse plano, não consegue fazer o que você está pensando, o que você colocou como meta, como objetivo, quando está estagnado, né? A linha estagnada, precisa fazer alguma coisa para o seu ambiente. Um Feng Shui, uma mesa radiônica, geobiologia, constelação de ambientes, ver a numerologia do seu ambiente, né? Então, quando você sai de casa e você vê que tua vida flui, que você está mais feliz, quando você troca de ambiente para poder trabalhar e para dormir, você vê que lá no teu trabalho você está muito mais feliz, mais relaxada, mais equilibrada, com um foco mental melhor. E quando você volta para casa, você vê que não está assim. Tua casa está te dando um sinal que você precisa fazer alguma coisa por ela para que ela possa nutrir você. Então, aí que é necessário uma consultoria de Feng Shui. Quando a comunicação, né? Quando os teus relacionamentos dentro de casa estão muito conturbados, problemáticos, quando você não tem essa sintonia com sua filha, com seu marido, com sua família, quando há muitas discussões, quando as brigas são excessivas, quando vocês não conseguem conviver embaixo do mesmo teto, a tua casa está pedindo socorro. Consequentemente, você está pedindo socorro, mas ainda você não parou para pensar nisso, você ainda não se deu por conta que quando tu modifica o ambiente que tu está inserido, você melhora, teus relacionamentos melhoram, tua saúde melhora, tua prosperidade é abundante. Então eu peço para que você, depois de assistir esse vídeo, você entra na sua casa,
ou pare na porta de entrada da sua casa. Pare, olhe e escute o seu ambiente. Faça esse exercício, depois você conversa comigo. As casas precisam que a gente as liberte. As casas em transformação é quando a minha casa me apoia, me ampara, cuida de mim. O espaço, ele cria, ele disponibiliza para que as pessoas cuidem dele. O Feng Shui é viver consciente dentro da sua casa, é sentir o teu ambiente. Quando a gente faz mapa de Feng Shui, a gente consegue ver, por exemplo, se tem uma combinação de estrelas favoráveis ou não. O que você tem no centro da sua casa? O mapa de Feng Shui, ele é tão lindo, ele é tão cheio de informações, ele é algo mágico, porque você sente o ambiente da tua casa, você olha para um mapa de Feng Shui, para uma consultoria de Feng Shui, e você consegue perceber por que aquela criança não dorme naquele quarto, por que quando você e teu marido entram no seu quarto para dormir, vocês discutem, por que quando vocês estão fazendo uma refeição, um levanta, um sai, enfim, os relacionamentos eles não entrelaçam quando vocês não conseguem conviver. E o Feng Shui mostra isso para você e reequilibra todo o teu ambiente de acordo com os 5 elementos, porque os 5 elementos eles têm um percurso onde um vai nutrindo o outro. O fogo vai nutrindo a terra vai nutrindo o metal vai nutrindo a água vai nutrindo a árvore nutre o fogo. Tem que ter essa sequência. E muitas vezes essa sequência não existe dentro das casas. Muitas vezes essa sequência, ela é uma sequência de controle e ninguém gosta de ser controlado. Mas isso vocês só vão perceber, vocês só vão conhecer quando fizerem a consultoria de Feng Shui dos ambientes que vocês estão inseridos. Hoje vocês vão perceber e vocês vão conseguir sentir, ouvir e falar com os ambientes de vocês. E vocês tomem nota do que não está legal, tomem nota do espaço que vocês veem ele que está escuro, um cheiro ruim. Tomem nota de como estão as casas de vocês. E vocês vão perceber porque elas precisam de cuidado, que elas precisam de carinho, que elas precisam de energia, que elas precisam estar bem para que vocês possam estar bem. Quando a gente adoece dentro de casa, temos que iniciar um processo de cura desse ambiente. Se você tem dificuldade de entrar no ambiente, a energia ti do ambiente também não entra ali. Se você tem antigamente a gente dizia as salas das almas, né? Se você tem a sala das almas na tua casa, nessas casas maiores, que nunca ninguém senta lá, nunca ninguém entra lá, a energia ti também não vai lá. Então, quando o ti não entra no espaço, o espaço não se ativa, ele não tem essa energia de troca, a energia ti não ativa o espaço. É preciso equilibrar a ordem e a desordem nos ambientes, né? Porque quando você, como é que eu posso dizer, você tem essa questão de tudo no lugar, de tudo certinho, de tudo arrumadinho, tudo também não é legal, porque isso parece que vocês não estão vivenciando, morando naquele lugar. Então a gente tem que equilibrar essa energia do yin e do yang, essa energia do arrumado e do desarrumado, do claro, do escuro. Percebam isso no ambiente de vocês, percebam como é que está isso. Se a cortina é muito escura, muito clara, se a luz está muito branca, muito amarela, como que é melhor, qual o melhor tipo de luz nos ambientes? E volto a dizer, Feng Shui, quando fazer? Eu acredito que
Basicamente, mais de 90% dos ambientes que estamos inseridos precisam ser cuidados, precisam da medicina de ambientes, precisam que sejam equilibrados para que eles possam nos nutrir, porque só nós, nutrindo os ambientes, acabamos que ficamos desestabilizados energeticamente. Quando você nutre o teu ambiente energeticamente, porque quando a gente faz um mapa de Feng Shui, você está nutrindo o ambiente ou o ambiente está te nutrindo? E quando você nutre o teu ambiente desta forma energética, você perde energia. E aonde que você vai se reabastecer? Então alguma coisa está errada, o fluxo está errado. A nossa casa é a nossa materialização da nossa consciência. Quando mudamos a nossa casa, mudamos nós mesmos. Quando cuidamos da nossa casa, estamos cuidando de nós. Quando cuidamos do que pensamos, do que falamos, do que fizemos, do que vivenciamos, de quem convidamos para sentar à nossa mesa, de qual é a cor que colocamos, de qual é o tipo de sofá, de tapete, de mesa, de cama, enfim, estamos cuidando de nós mesmos. Tudo é energia, tudo emite uma frequência energética. Então eu peço que agora vocês parem na porta de entrada das suas casas e parem, olhem e escutem os ambientes de vocês. Tomem nota e depois, se vocês quiserem, se vocês se permitirem, entrem em contato comigo e a gente vai ver qual a melhor terapia da sua casa, qual a melhor medicina para a sua casa, enfim. Eu posso ajudar o ambiente de vocês para que ele possa nutrir vocês. E é para isso que existe uma arquiteta holística, é para isso que existe medicina de ambientes. Estou muito feliz em poder compartilhar isso com vocês. Depois que eu entrei nesse novo rumo da arquitetura, né? Nesse novo conhecimento, nessa nova sabedoria, enfim, desde que eu fiz a minha faculdade, eu escutei o nome Feng Shui e aquilo é como se acendesse alguma coisa em mim dizendo que eu tinha que cuidar da casa das pessoas. Eu tenho essa frase comigo desde que eu era pequena, na sala da casa da minha mãe, e que eu parei, agora eu vou voltar uma memória, que eu parei na frente lá da sala de televisão da minha mãe e veio na minha cabeça, eu me lembro nitidamente disso, nem sei se eu cheguei a contar isso pra minha mãe, mas eu me lembro nitidamente assim, eu estava acho que com uns 12 anos, 7ª, 8ª série, e nós estávamos fazendo uma narração sobre o que você quer ser quando crescer. E a primeira frase que veio era cuidar da casa das pessoas, e eu fiquei pensando como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou estudar isso? E eu fui fazer eu fiz contabilidade, porque meu pai tinha um escritório de contabilidade, e eu fui fazer depois 1 ano de engenharia civil, vi que não era isso. Aí estudei arquitetura, me formei em arquitetura, não consegui me encaixar nesse mercado nessa indústria que tem por aí, né? Nessa indústria da arquitetura que tem por aí. E quando eu comecei lá na minha faculdade, foi numa semana acadêmica que eu escutei a palavra Feng Shui, e aquilo foi um som mágico para os meus ouvidos. Então, quando você descobre a sua missão de vida, quando você descobre o que você veio fazer aqui, quando você está inserido dentro de um ambiente onde ele nutre você, a tua vida flui, a prosperidade flui, a saúde flui, tudo se encaixa, cada um tem a sua história,
Cada um tem as suas pedrinhas no meio do caminho. E basta nós saber como contornar estas pedras. E quando a gente está inserido dentro dos ambientes de certas casas, parece que nós não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel, né? Quando estamos perdidos, quando não sabemos para onde ir, o que fazer ou o que estamos fazendo aqui, quando começamos a cuidar do nosso ambiente, quando o nosso ambiente está equilibrado, energeticamente falando, você vai perceber que a sua existência aqui, ela passa a ser mais leve, mais sutil. Você consegue descobrir a sua missão, o que você veio fazer aqui. Você vai ver que o fluxo da vida vai empurrando você para o lugar e para o caminho certo. Então, está comprovado cientificamente que o ambiente modifica você. O ambiente, ele prospera, faz você prosperar. O ambiente nutre e você tem saúde. O ambiente proporciona para você novos caminhos, novos horizontes, novos olhares. É muito bom estar aqui. Até a próxima. E eu fico aguardando então você para que eu possa cuidar da sua casa, do seu espaço de trabalho. Namastê. Um beijo grande e fiquem com Deus.